Olá, amigos de casa. Muito bem-vindo a Supportcast, o nosso programa chamado Caminho dos Líderes. Eu sou o Nilson Capozzi e eu vou apresentar um programa que fala sobre histórias reais, história de líderes que construíram uma carreira no mercado de saúde e beleza. Nós não vamos falar sobre projetos, planilhas, nada de ficção. Como cada um dos nossos convidados construiu o seu caminho com relações, com superações, com dificuldades e chegaram onde estão e ainda tem um caminho grande a seguir. Muito obrigado pela audiência. Por favor, compartilhem, deem a sua curtida. Eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, a Suporte Pharma. Se você precisa de uma estrutura comercial para o mercado de saúde e beleza, um promotor de vendas, demo consultor, um propagandista, consultor de negócios, procure a Suporte Pharma. E o Skinner, inteligência artificial completamente dirigida para a avaliação de pele e venda de dermocosmético skincare. Muito bom. Feita essa primeira apresentação, eu queria falar do nosso convidado, o Gilberto Baratio. É Gilberto Baratio que fala. Perfeito. Conhecido como Giba. Conhecido como Giba. Então, Giba, bem-vindo, muito obrigado pelo nosso convite. Eu que agradeço. Dê um oi aí para os nossos convidados. Legal. Eu que agradeço o convite, estou realmente muito feliz. Faço parte da Suporte Pharma desde o início, quando ela tinha outro nome. E, assim, esse convite para mim foi bastante especial e estou à disposição para responder as suas perguntas. Esse programa ele tem uma premissa, sabe, Giba? Que é o seguinte, todas as vezes que um grande líder, um grande empresário, quando ele chega no fim da sua carreira profissional e alguém pergunta para ele, então, como foi? Nunca ninguém olha o saldo da conta bancária, né? Perfeito. A ideia sempre é olhar. Sempre fazem isso, né? O tempo que ficou com a família, o tempo que ele roubou da família, as relações que ele construiu, as dificuldades que ele superou, quem acreditou nele, quem ajudou ele, quem atrapalhou ele. É assim que as coisas acontecem, né? Sem dúvidas. Como era no passado, como é Sim. hoje. Perfeito. E esse vai ser o nosso bate-papo. Maravilha. Antes de tudo, Giba, eu queria saber o seguinte: quem é o Giba? Né? Então, Vamos lá. importante saber quem você é. Perfeito. Você nasceu aonde? Seu pai veio de onde? Sua mãe? Você mora em Osasco hoje, né? Exatamente. Tem neto. É isso aí. Quem é o Giba? Conta pra gente Vamos do lá. Giba lá. O Giba nasceu em São Paulo, né? Meus pais são mineiros. São Paulo capital? São Paulo capital. No último bairro da Zona Norte de São Paulo, que chama Brasilândia. Brasilândia. Foi lá que eu nasci, mas meus pais são mineiros, então assim, eu tenho sangue mineiro, né? Sou Mas paulista. de que lugar de Minas seus pais? Montes Claros. Montes Claros. Montes Claros. Nasceram em Montes Claros, vieram muito cedo para São Paulo, para, como todos, né? Ganhar a vida aqui em São Paulo. Eu sou o último filho de 5, eu sou o caçula, né? E vivi até os 15 anos nesse bairro que eu falei para vocês, Brasilândia. né? Da Brasilândia. E depois eu fui seguindo a minha vida, né? Porque meu pai morreu muito cedo, morreu com 33 anos atropelado, né? Muito cedo. A minha mãe também morreu muito cedo, com 50 anos, teve um CA, né? Então, assim, os 5 filhos tiveram que se virar, né? Muito cedo, muito cedo. E, então, com 15 anos de idade, eu já estava trabalhando, né? Trabalhando registrado. Hoje isso não pode mais, né? Mas estava trabalhando e registrado, né? Foi onde que eu comecei a construir a minha carreira muito cedo. E foi em farmácia. Ah, você começou em farmácia. Comecei em farmácia. Comecei como auxiliar interno, nome bonito, né? Você lembra da farmácia? Drogaval. Isso ainda na Brasilândia? Não, Higienópolis. Ah, você foi lá para Foi para Higienópolis. Eu morava na Brasilândia, mas trabalhava em Higienópolis. Bairro né? Nobre. Bairro Nobre, né? Foi aí que eu comecei a ficar chique. E Drogaval era do seu Zambão, né? Oswaldo Zambão, na época. Ele hoje não existe mais essa rede. Mas foi onde que eu comecei a construir toda a minha carreira, né? Que depois a gente vai aprofundar nela. Mas grande aprendizado, né? Um grande aprendizado.
E na rede de farmácia eu fiquei por 7 anos. Tá, 7 entendi. anos. Até os 22, mais ou menos. Mais ou menos, exatamente isso. Foi onde que eu conheci a minha esposa, a Márcia. Também trabalhava em Trabalhava farmácia? lá também. Lá nós começamos a namorar, noivamos, casamos e construímos a nossa família. Que né? legal, que legal. E nasceu o Bruno, primeiro a Patrícia, né? Que tem 38 anos, que me deu um netinho há 4 anos, né? Parabéns. Que é o Luca. O Bruno também está casado, mas... Eu também tenho um Luca. Tem O o meu Luca. vai fazer 2 anos. Olha que maravilha. O meu tem 4 anos e ontem, por coincidência ou não, ele ganhou o 2º grau do jiu-jitsu. Olha aí, que bacana. Então hoje, assim, é a referência para todo mundo dentro de casa que é Luca, todo mundo fica atrás do Luca, né? O Bruno também é casado, né? Mas não tem filhos ainda. Então eu voltei a ser solteiro de novo, né? Agora, hoje, mora quem? Eu e a dona Márcia Sim. na casa. Isso Os acontece. filhos já foram. Isso é um novo ciclo, É né? um novo ciclo, né? Provavelmente foi justamente da rede de farmácias que você conseguiu um primeiro contato para ingressar, porque você é um profissional conhecido, reconhecido no mercado de saúde e beleza, né? Exatamente. Indústria farmacêutica, indústria de dermocosméticos. Perfeito. Foi direto da rede? Como foi isso? Vou explicar. Isso foi bem bacana. Quando nasceu a Patrícia, né? E eu falei, poxa, eu preciso sair daqui para um lugar para ganhar mais dinheiro. Vamos lá, ganhar mais dinheiro. Ah, sim. Queria ganhar mais dinheiro. Já tem uma filha, né? Exatamente. Eu precisava fazer Então, uma feira melhor. O dinheiro já pesou na Já história. pesou aí. Aí o que aconteceu? Eu era o comprador da farmácia. Então eu tinha muito contato Nossa, com os você foi representantes. comprador? Nossa. Né? E os representantes, quem olha para representante fala, pô, esses caras ganham muito dinheiro, né? Carro bom, se veste bem. Então eu falei, bom, agora eu quero ver se eu consigo ingressar na indústria farmacêutica. Nos dias de hoje, as pessoas acham que é difícil entrar na indústria farmacêutica. Naquela época, era pior ainda. Era muito difícil, né? Então eu comecei a fazer o contato com os representantes e falavam para eles a minha intenção e necessidade de mudar. E todo mundo, não, fica aí tá bom para você, aqui é muito difícil, né? Então assim, em vez de abrir a porta, fechava uma porta, em vez de abrir a porta, fechava uma porta. Até que um dia, um primeiro anjo. 7 horas da noite, às 19 horas, a farmácia fechava às 20 horas, apareceu um cidadão lá com essa pasta, né? O nome dele Gouveia. Mas nunca esquece, né? Gouveia. Eu tenho o prazer de falar. Que Laboratórios Stifel. Aí ele foi, estava com lançamento, lançando um produto. Posso falar o nome do produto aqui? Pode falar. Estava lançando o Stimicin, que era a eritromicina tópica da época, né? E ele passou lá para ver se tinha o produto. Se não tinha, que ele estava lançando. Era uma farmácia embaixo e um prédio cheio de médicos. Dermatologistas. Várias especialidades. E aí tinha os dermatologistas também. E aí ele foi... Gouveia, não? Gouveia. Ele tá vivo? Tá Gouveia? vivo. Fiz uma visita nele recentemente. Gouveia, um grande abraço a Gouveia. Muito obrigado pela ajuda aí ao Recentemente inclusive fiz uma visita para o Gouveia, tomei um café com ele, lembramos, tirei foto, depois eu mostro para você. Aí cheguei pro Gouveia e falei, Gouveia, primeiro ele aí perguntou se tinha o Stimicin, como eu era comprador, eu falava, vamos lá no Falteiro, antigamente era Falteiro. Lembro. Falteiro. Aí colocou, Cadernão, né? além do Stimicin, você precisa mais o quê? Ah, preciso disso. Amanhã, 11 horas, você pode passar que os produtos já vão estar aqui. Mas você tem que tirar, hein? Tem que tirar os produtos daqui. Que é o vocabulário que a gente usava na época, sim. né? Seria fazer girar, né? Exatamente. Aí, com isso, o Gouveia gostou dessa atitude. E do dia seguinte, o gerente foi trabalhar com ele no HC. Nervoso porque o representante de Osasco tinha pedido demissão, porque achava que era muito longe Osasco. Olha, mas Deus construiu direitinho para você. Exatamente. Que asfalto. Aí né? foi onde o Gouveia me indicou. O seu Luiz, que Deus o tenha, né? Já foi. Ele foi até a farmácia. Ele foi como comprador misterioso. Eu vendi para ele um monte de BO lá, né? Que a gente tinha 30% de comissão. E foi onde que iniciou esse bate-papo. E depois de 1 mês e meio ele me entrevistando, eu entrei no Laboratório Stifel. Para fazer Osasco.
para fazer Osasco e região, porque não era só Osasco, né? Porque eu morava em Osasco, na verdade, eu morava em Carapicuíba nessa época. E como tinha Carapicuíba, Alphaville, Osasco, daquilo, quem morava naquela região, para o laboratório era melhor, porque naquela época não dava carro, era de ônibus, né? E foi onde que, em 5 de julho de 1990, eu ingressei na indústria farmacêutica. E sabe o que é essa data, 5 de julho? 5 de julho? Não. É o dia do meu aniversário. Não acredito. Quantas coincidências, não? Muitas coincidências. Bem legal, bem legal, bem legal. E lembra no início que eu falei que eu estava atrás de mudar de emprego também de olho na grana? Lembro. O meu salário na época na farmácia era 7 mil cruzeiros. Sabe quanto que eu fui ganhar? Acho que mais, né? Mas... 47 mil cruzeiros. Fiquei rico. Fiquei rico. Falei, pode ter mais filho, vambora. Vambora. E foi aí que eu iniciei o meu Sua trabalho. carreira na indústria. Meu trabalho e minha carreira Que legal, que legal. Você era representante de Osasco, Carapicuíba também, Barueri? Toda aquela região. E via até a Santa Casa de São Paulo. Ah, você vinha até... Nossa, quantos representantes tinha? Porque tinha 6. 6. Naquela época só visitava dermatologista. Sim, sim. E sabe quantos dermatologistas tinha Osasco naquela época? Ah, não faço ideia. Meia dúzia. Nossa, hoje deve ter uns 200. Hoje uma clínica tem 40. Isso. Muito, então, muito diferente. A área geográfica era grande, porque era só uma especialidade. Então você tinha que ir completando com os bairros. E quem era o seu chefe? Na época, quem me contratou foi o Luiz Carlos. Não sei Luiz se você lembra Carlos. dele. Luiz Carlos. E ele continuou seu chefe esse tempo todo que você ficou lá? Não. Aí a empresa foi crescendo, Sim. né? Foi crescendo. E aí o Anderson Cardoso. Grande Anderson. Grande abraço, Anderson Cardoso. Anderson, você tem que vir aqui. Olha aí, que legal. Ele deve estar em Paris, sei lá. Onde que ele está? O Anderson Cardoso foi o meu... Depois do Luiz Carlos, foi o meu primeiro GD na indústria farmacêutica. Nossa, grande mesmo, né? Grande, enorme. 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 Anderson Cardoso. Então ele foi... O Luiz Carlos me contratou e o Anderson foi o meu gerente distrital por um tempo, até ele ser promovido para gerente regional. Sim. E abrir a vaga dele e eu ir para a vaga dele como gerente. Isso foi quando? Foi em 1999 eu recebi a minha primeira promoção. Então, quem abriu a primeira porta para você foi o Gouveia. Isso. Lá na farmácia e tal, você com mérito, habilidade entrou. Isso. Permaneceu por 7 anos como representante. Quase 9. Quase 9. 9. Visitando médicos, Isso. gerando demanda. Isso. Sempre na região de Osasco. Aí ela foi diminuindo, né? Porque aí foi crescendo a empresa. Sim, você o território diminuiu. O território foi diminuindo, porque a gente começou a visitar outras especialidades. Ah, perfeitamente. Aí você trocou de chefe, o Anderson Cardoso. Isso. Passou a ser o seu líder direto. Líder direto, meu gerente distrital. E aí ele que te promoveu. Foi ele que me promoveu e a minha primeira promoção, então, na época, o anjo foi o Anderson Cardoso. E a minha primeira promoção, comentaram que foi um cala-boca. Sabe por quê? Por quê? Porque eu fui promovido a supervisor de estagiários. Olha que maravilha. Ah, entendi. Supervisor de estagiário. Aí o que eu fazia? Era o tal do CIE, coisa do Exatamente. E os nossos representantes eram tudo do CIE. Aí o que acontecia nessa época? Eu desenvolvia os estagiários para quando o gerente distrital tivesse uma vaga, eles aproveitavam esse estagiário. Então, Giba, esse é um detalhe importante, porque foi aí que você percebeu que você tinha jeito para a coisa? Foi. Porque, veja só, você deixar de ser um representante, Isso. que você visita médico, você gera resultado, e de repente você liderar um time de pessoas, e veja, você sabe muito bem disso, né? Uma situação é liderar um grupo de profissionais maduros, já é um desafio. Isso. Ou liderar um grupo de iniciantes. Perfeito. É outro tipo de desafio. Perfeito. E aí você tem que saber como lidar, ensinar, pegar pela mão, Exatamente. Ensinar a fazer. E você gostou disso? Foi um grande aprendizado para mim e o pontapé inicial porque assim, eu fui promovido em 99, de lá para cá eu sempre trabalhei na gestão depois. Eu não mudei mais. Aí essa escola que eu tive foi sensacional. E desse grupo de estagiário, Júlio tá no staff,
Ricardo é CEO hoje. Ricardo Natali? Natali, Chefe do Anderson. chefe do Anderson, né? Natali, né? Ricardo Natali. Natali. Grande abraço. Então, assim, esse grupo de estagiários hoje assumiram grandes cargos, estão em grandes cadeiras hoje. Sim. Né? Então, esse um ano de trabalhando como supervisor de estagiário, não mudei minha pasta, não mudei meu carro, melhorou um pouquinho o salário, mas foi uma grande abertura de porta. Porque aí depois desse um ano certinho, o Anderson foi promovido a gerente regional e eu automaticamente assumi a gerência distrital da equipe dele, que era uma equipe só de pessoas maduras. E era mais difícil porque veja, como eu disse antes, né, liderar um grupo de pessoas maduras às vezes é muito mais desafiador. Sim. Porque tem o desafio, tem a Isso. aceitação, tem a negação. Mas antes de a gente falar da equipe madura, ainda no time de estagiários, você citou alguns nomes, 2, né, que fizeram carreira, deram muito certo, hoje atuam como líderes também. Isso. Mas teve alguém que você teve que dispensar, que falou, Teve. meu Deus, desse deu errado. Teve, dois, logo de cara teve, porque eles não tinham acompanhamento. A partir do momento que você começa a ter um acompanhamento, aí você começa a ver as pessoas que estão entregando, né? E o estagiário naquela época tinha que entregar muito mais, apesar, você vai trabalhar 6 horas, porque era uma lei, tinha que trabalhar 6 horas, senão a empresa tomava uma multa. Quem queria crescer trabalhava o tempo normal. Ele não trabalhava só 6 horas. Por conta deles. Livre e espontânea vontade. A obrigação deles era 6 horas, né? A obrigação e a lei, né? E aí, logo de cara, eu tive que chamar aí eu passei a responder para o Luiz Carlos novamente, que ele era o regional, né? E tive que chamar ele e falar, eu vou ter que dispensar 2 pessoas porque não está entregando o mínimo. Ele, o que não é entregar o mínimo? Pô, não visita os médicos direito, não sabe fazer uma propaganda direito, não conhece o PDV, aonde que ele tem que fazer um relacionamento. Então, assim, com isso, está muito difícil. Eles são muito atrás dos outros, porque eram 6, né? Dos outros 4. Porque existem muitas situações onde você trabalha na recuperação do colaborador, né? Mas tem vezes que não é muito diferente. A distância era muito grande. A distância era muito grande. Era muito grande. Então, aí havia má vontade, talvez? Também. Sentimento de que... chegavam tarde, saíam cedo, sabe? Então, não levavam o material que tinha que levar. Então, assim, indisciplinar. Era muito difícil essa recuperação. Então, foi onde que eu também tive, né, essa primeira missão de desligar uma pessoa, que não é fácil, é difícil. Então, foi difícil, mas foi necessário, né? E com a saída desses 2, entraram outros 2 que colocaram porque a gente falava que era uma unidade de estagiários, né? Conseguimos fazer essa unidade caminhar. Porque aí começa a percepção do gestor, né? Da visão do negócio, do business, porque o recurso humano é fundamental. Sim. E se você mantém um recurso humano com um desempenho abaixo da crítica, prejudica os demais. E existe também o senso de justiça, aquele camarada que está entregando o resultado, fala, caramba, eu estou entregando o resultado, ganha a mesma coisa que aquele camarada que não faz nada. Você precisa dar satisfação a esse senso de justiça. Você tinha essa percepção? Tinha essa... Quando era com os estagiários, era pior ainda, né? Eles faziam exatamente a mesma coisa e não tinha, além de ter o salário menor, não tinha os benefícios. Sim. Exemplo, carro. Sim. Né? Então, assim... De um representante regular, exatamente. Né? Então, o que você tem que fazer com esses representantes? É mostrar para eles que eles têm que entregar o que é pedido e um pouco a mais, não esperar a oportunidade, se preparar para a oportunidade, para quando ela surgir, você estar preparado para assumir aquela vaga que surgiu. Porque muitas pessoas esperam a oportunidade aparecer para depois se preparar. Aí já tem gente preparada para aquela oportunidade. Por isso que tem alguns representantes que demoram muito tempo para ser promovidos. Entendi. Entendeu? E depois você assumiu a equipe que era do Anderson, né? Mas uma equipe forte. Com muitas pessoas experientes, né? Praticamente todos experientes. Um ou outro que veio, inclusive, do grupo de estagiário que estavam lá. E assumiu a gestão do Anderson, né? Que é era uma pessoa extremamente respeitada até hoje. Até hoje. Respeitada. E com estilo totalmente diferente, né?
que o Anderson tem um estilo totalmente diferente do meu, né? Então eu também tinha que fazer com que as pessoas se adaptassem ao meu estilo de trabalho e respeitando tudo que o Anderson tinha feito naquele momento, né? Assim, não é fácil, é difícil. Mas com muita determinação, muita entrega, muito diálogo, muito trabalho lado a lado. Isso eu ia te falar. Então, um dos segredos dessa construção é a comunicação, né? Comunicação. E tá junto, tá Comunicação, presente. junto, do lado. Você tem que mostrar que você É não, parceiro, você tá lá. tá ali, você tá ali para ajudar, você não tá ali para ficar cobrando, né? Então foi nesse estilo que eu consegui trazer aquela equipe para o meu lado. E o interessante, essa equipe, quando eu assumi, tinham 8 representantes. De 8 representantes, 6 foram promovidos. Olha, A que legal. gerência distrital, a gerência de produto, a gerência de treinamento. Essa equipe que era do Anderson. Que era do Anderson. E acrescentando alguns outros, né? Que aí foram aumentando a equipe, né? As equipes foram expandindo, né? Porque a empresa foi crescendo muito. E desses 8, 6 foram promovidos. Então, assim, exemplo. Júlio, que nós falamos, foi para gerência de produtos. Renato, gerência distrital. Ricardo, gerência distrital. Leila, gerência de treinamento. Né? O Ricardo eu conheci, ele já era gerente de distrito. Pode ser. Então, assim, essas pessoas foram crescendo, né? Foram crescendo. Então, cara, eu falei, pô, alguma coisa de bom tem aqui. O que eu tô passando, alguma coisa de bom tem, porque as pessoas estão crescendo, estão entendendo. Tanto é que chegou um certo momento que houve até um incômodo da outra parte, né? Que a outra equipe ninguém era promovida. Aí o que acontecia? Essa equipe queria vir para essa outra equipe. Porque essa equipe é promovida, aqui ninguém é promovido. Então, o que está acontecendo, né? Então, mas é muito isso, é você identificar o potencial e fortalecer o potencial daquela pessoa em cima daquilo que ela é boa, né? E mostrar que ela entregando, quando ela não estiver num ambiente que tem uma reunião, tem alguém falando dela. Esse é que é o grande lance, né? Porque assim, você tem que entregar. E as pessoas sabem, pô, quem não conhece, vamos, aquele representante, aquela pessoa, entrega, né? Entrega o que é pedido. E quando tem uma reunião, tem alguém falando por ela, porque ela não está todo momento, em todo lugar para se vender. Alguém tem que vender aquela pessoa. Então, é o gerente que faz isso. Então, a Stifel foi uma empresa importantíssima para a sua carreira profissional. E pessoal. E pessoal também. Bom, pessoal. depois de você sair de 7 para 40, não foi isso, 47? Fiquei rico. Já foi um salto. Aí depois foi promovido de novo, Exatamente. A Stifel eu fiquei quase 20 anos. 20 anos? Quase 20. Uma história, uma vida. História, né? Então, dentro desses 20 anos, eu fui representante júnior, pleno, sênior, supervisor de estagiário, gerente distrital e gerente regional de contas. Então, eu fiz uma carreira boa. Isso profissionalmente. Pessoalmente, comprei meu primeiro apartamento, vendi meu apartamento, comprei minha casa, comprei o meu apartamento que eu tenho até hoje na praia. Me estimulou a ter o meu segundo filho, porque filho é muita despesa, né? Mas estimulou a ter o meu segundo filho, que era um sonho também. Então, assim, o que é interessante, né? Por que eu fui muito feliz na indústria farmacêutica só até hoje? O filho do Giba, olha, agora você já pode falar, quando foi esse estímulo, hein? Pô, a promoção. Tudo é esse estímulo, né? Então, essas duas coisas têm que caminhar muito juntos, né? A sua satisfação profissional e a sua satisfação pessoal, né? Então, ela caminhando junto, cara, você é feliz. Tanto é que eu recebia muitos convites. A Stifel nunca foi a empresa que foi a que melhor pagava na indústria farmacêutica. Nunca foi. A gente recebia convite e não saía. Por quê? O ambiente. Era muito bom, isso é importante. O ambiente era maravilhoso. Aí você fazia as contas, não, pô, esse ambiente tá bom. Eu vou continuar. A gente tá falando de pessoas que abriram portas e tal, e a gente vai falar também de pessoas que, não que fecharam as portas, mas às vezes, em vez de asfaltar o seu caminho, colocam um cascalho no caminho. Sim. E também, bem ou mal, é um aprendizado. Sim. Uma dificuldade que a gente tem que aprender a superar. Às vezes é inevitável. Isso aconteceu com você também na própria Stifel? Em algum momento da vida certamente aconteceu. Na Stifel aconteceu isso ou não? Por incrível que pareça, ela aconteceu no final. Né? Durante esse período de 20 anos, foram só
Só assim, anjo, tinha muito anjo. envolvimentos. Não, até tem um ou outro que aparece, tem o seu concorrente, né? Que você quer ser promovido, o outro também quer ser promovido. Sim. Então, assim, Mas é mas saudável. tudo Isso é saudável, saudável. tudo saudável. É um adversário saudável. Seu Giovanni Bastos, um Giovanni. abraço. Quando o seu Giovanni Bastos, que foi o presidente durante todo esse período, Conheci o Giovanni. quando ele aposentou, aí onde que... Um lorde, né? Um lorde. Elegante. Imagina o seu Giovanni, né? O seu Giovanni, pra alguém substituir o seu Giovanni é muito difícil, Muito né? difícil. E aí... Educadíssimo. Demais, demais. Cara, assim, nas nossas reuniões, as pessoas faziam de tudo para conseguir alcançá-lo. Então né? tinha esse clima, né? Esse clima Maravilhoso, muito maravilhoso. Aí quando ele aposentou, aí começa, né? Ele aposentou, aí mudou a diretoria. Com a diretoria, mudou alguns gerentes. E aí foi onde que mudou o gerente nacional que estava lá, foi desligado, foi mudando tudo isso. E o cidadão que assumiu, eu só vou reservar, não falar nomes, né? Porque a Não, pessoa está até por hoje, favor, né? por favor. Tá até hoje na indústria, trabalhando, que assumiu, ele começou a testar todo mundo, né? E um dos testes que foi feito comigo foi participar de um processo, porque eu era gerente distrital, para esse cargo de gerente regional de contas, mas a verdade não era para esse processo, era pro desligamento. Cara, mas eu fui tão bom que ele foi obrigado a me promover. Mandou bem, Eu mandou mandei bem. bem demais. Com Foi um modesta tiro no pé, parte. deu errado. Modesta parte. Eu fui tão bem, pô, que o processo que ele fez foi para executivo. Eu era gerente distrital. Mas eu fui bem, cara. Fui bem porque eu fui desarmado, eu fui tranquilo, apresentei tudo que tinha que foi Mas, pedido. então qual foi o segredo de vida? Você era uma pessoa preparada, Eu estava me... muito calmo, porque Isto. quando você tem que enfrentar um teste, né? Isto. E o nível do teste, teoricamente, é acima do seu nível, você precisa se preparar. Sabe qual foi o segredo nisso aí, Nilson? Além de... Sim, eu me preparei, né? Eu vi tudo que ele... Mas o grande segredo de tudo isso foi que eu fui totalmente livre, independente do resultado. Sem medo, sem Zero, preocupação. sem preocupação. Mas me preparei. Tá. Preparei. Assim, os cases que eu apresentei, cara, as psicólogas, elas amaram. Né? Então foi legal. Aí não teve outro jeito. Vamos promover o cara. Mas assim, chegou uma hora que o relacionamento ele foi batendo. Falei, cara, começou a fazer mal. Sim, começa a gerar desgaste. Aí né? eu já não acordava mais feliz para trabalhar. Sim. Era um pianão assim nas costas para carregar. Então chegou uma hora, foi pro cara, isso aqui eu vou ficar doente. E eu sempre contei a minha história aqui para vocês, né? Foram 20 anos felizes, né? Agora eu não vou estragar a minha saúde para continuar nessa empresa. Foi aí que você acabou saindo de lá. Aí foi onde que eu falei para ele, ó, senhora que você quiser, me desliga, não vou pedir demissão, me desliga. Mas Esse assim, foi o maior desafio da sua carreira, pensando desde o começo até o fim, porque obviamente que os desafios são diversos, né? sim, Vamos chamar de desafio e de crise. sim. Essa foi a maior crise ou o maior desafio? Foi. A maior crise. Foi a maior crise porque, assim, foram 20 anos de sucesso, né? Então foi uma crise aí. Foi uma crise de identidade. Tipo, você uma estava crise de navegando relacionamento. lá no Olimpo, foi pro Isso, vale. exatamente. Aí você fala, pô, tô perdendo o chão? Não tô perdendo o chão, porque eu me preparei. Aí você começa a se preparar para isso também. Financeiramente, de Isso, novo, né? Você é um preocupado exatamente. com esse aspecto. Eu sempre fui muito preocupado com isso. Guardou dinheiro. Aí sempre guardei, né? Vai ter uma guerra, deixa eu me preparar. Exatamente. Então, aí foi até um dia que ele chegou e aí me chamou lá e me dispensou. Sim. Me dispensou num buraco. Até o ambiente. Me levaram lá num ambiente, num buraco lá do... Você conheceu a antiga Lá em fábrica Guarulhos? lá em Guarulhos? Conheci. E tinha uns buracos lá. Não, esse buraco não Aí me conheci. levaram lá para esse buraco lá e me dispensaram no buraco. Eu falei, cara, depois de 20 anos, né? Você saiu antes Então, ou primeiro? Quem saiu primeiro, o Anderson? O ou você? Anderson, onde saiu primeiro. Tá. Então era o mesmo líder da época do Anderson? É o mesmo líder. Eu sei quem é. É o mesmo líder. É esse Conheço cara bem. aí. Mas depois de anos, a gente acabou se encontrando. Ele CEO de uma grande Conheço a empresa também, muito empresa que grande. ele tá, e eu estava lá participando de um evento deles. Aí ele foi obrigado a me cumprimentar e eu fui obrigado a cumprimentá-lo.
Segue a vida, né? Segue a vida. É isso aí. Momentos diferentes e tudo mais. Mas aí vem a segunda etapa, né? E aí você teve essa crise. Antes de a gente ir para a segunda etapa, desse período de 20 anos, também, além do aprendizado que você acabou realizando, né? Representante, liderando estagiários, foi muito legal, né? Foi Muito. aprendendo, depois gerente de contas, aí Muito. clientes aqui, clientes ali, Isso. demanda. Isso é uma história muito bacana. A tecnologia mudou muito também, por um lado, a gente acompanhou. A gente até no café estava falando, você Sim. ficou encantado com o fax, né? Sim, exatamente. O primeiro aparelho que eu recebi em casa, um fax. Isso já aconteceu na época da Stifel, com Esse era certeza. nativo. Assim como outra mudança que já começou naquela época e até hoje ela acontece, é a mudança nas relações humanas, né? Sim. Eu me lembro, eu comecei antes que você, e as relações que nós tínhamos, elas não eram deselegantes, não havia falta de educação, mas havia uma demanda muito forte, uma pressão extremamente... hábitos que hoje não se aplicam, maneira de se comunicar que hoje são condenadas, tal. E isso tudo você também teve que aprender, Sim. tanto com a tecnologia. Sim. Então, são mudanças, são ciclos, Sim. né? Tecnologia chegando, e se você não aprende, você fossiliza, vira um fóssil. Você tá fora. E as relações humanas, a mesma coisa. Você também tem que aprender, se ajustar. Eu acho até mais difícil, né? Porque é surpreendente como muda isso. Mudou Queria que muito. você falasse um pouco sobre isso, Gil. É assim, posso te dizer que foi a partir de 2010, mais ou menos, 2010, as coisas mudaram muito, né? Então, linguajar, vestuário, vestimenta, tecnologia e a sensibilidade das pessoas que, assim, antes você podia falar X. Hoje, se você falar X, é um problema, né? Então, tudo isso você tem que ir aprendendo e ir praticando sem ser no... Vamos dizer assim, a panela de pressão, ela começa a inchar, ela começa a ferver e explode a tampa, né? Então, qual que é o melhor momento disso? É você ir aprendendo antes que você seja surpreendido com uma carta, um processo, uma ligação de CAC, porque hoje está muito fácil hoje, né? A denúncia. Né? Existe um ditado que diz o seguinte, né? A mudança é a única coisa certa que existe na vida. As coisas vão mudar. Isso. E é mais fácil você encontrar a mudança do que ela te encontrar. Isso, exatamente. Então você tem que ir ao encontro dela. Encontro dela. Né? Então foi o que eu fiz. Necessariamente não quer dizer que eu concorde que agora é melhor. Desse jeito é o melhor. Eu talvez não concorde, mas... Mas é o melhor. Você tem que ir porque vai ser o melhor. Para você. Não existe alternativa, né? Não tem alternativa. Então, desde quando eu cheguei lá, eu aprendi uma coisa com o saudoso Luiz Carlos. Ele falava assim, aprenda com o erro dos outros. Porque se você aprender com o erro dos outros, você vai evitar errar. Você se poupa, né? Você se poupa. Então, assim, isso você vai fazendo exercícios, né? Você vai fazendo exercícios. Aí aí você começa a sair daqueles representantes mais... os veteranos, com mais experiência, porque é natural que vai se trocando também com as pessoas mais jovens. Você teve algum perrengue com tecnologia ou com essas... Você citou uma data aí. Eu não sei se ela está correta para o mercado como um todo, mas para a sua vivência, mim, 2010 foi mais ou menos onde o jeito de lidar com o liderado mudou muito. E aí a coisa foi se acentuando e a tecnologia foi começando a ocupar um espaço importantíssimo nas nossas vidas. Porque a gente era da época que tecnologia era um relatório carbonado, não é isso? Sim, exatamente. E você errava ele de vez em quando, né? Em vez de você colocar o carbono de um jeito, você colocava do outro, você escrevia porque estava tudo errado, tinha que fazer de novo. Mas eu fui me adaptando, eu vou falar da minha pessoa, né? Eu lembro quando a primeira tecnologia que chegou na Stifel foi o handheld, que era um aparelhinho desse tamanhozinho, que você tinha que lançar todas as visitas ali. E o Gouveia
Eu tive que ir na casa dele para ensinar ele a fazer isso, porque ele não conseguia. Ele não conseguia fazer. Então, aprender com o erro dos outros. Eu aprendi com o Gouveia que eu tinha que me antecipar a essas novas tecnologias. Então, eu fui estudar. Então, comecei a estudar, comecei a praticar, tinha coisas que eu estudei que elas vieram muito depois. Mas eu já estava preparado para o negócio. Né? Preparado para não se assustar tanto com as mudanças. Então o segredo é o seguinte, ô Nilson, eu até dou um toque para quem está começando agora. Se preparam antes, porque aí você não sofre. É isso. Eu fui me preparando para não sofrer. Agora, como que você esconde as frustrações? Não mostrando que você está frustrado. Eu errei nisso, eu errei naquilo. Então, assim, tenta aprender, inclusive com as suas frustrações. Porque aí você não vai mostrar para as pessoas que você está frustrado com alguma coisa nova que está chegando. Legal. Aí teve aquela crise, né? Na crise mesmo de Stiff, você saiu, Isso. aí entra a própria Stiff, né? Já fez um vale ali na sua carreira. Isso. E você, depois de Stiff, aconteceu o quê? Você empreendeu, você montou um negócio, ou você foi absorvido pelo mercado? Eu fui absorvido pelo mercado. Ah, tá. Essa história que eu construí na Estífio me abriu muitas portas, né? Então, desde quando eu saí da Estífio, aí é natural que você passa por algumas empresas, não ficando muito tempo. Por quê? Porque você fica buscando aquele ambiente que você teve que nunca mais você vai ter. Essa que é a verdade. Aí eu trabalhei um pouquinho Aí eu até trabalhei um pouquinho. Logo quando eu saí, eu entrei na negócio de vacinas. Fui trabalhar com vacinas, né? FDA. FDA, mas é FDA aqui no Brasil. Só vacinas, pick test, esse negócio todo. Passei rapidamente, porque assim, eu não queria ficar desempregado. Lembra do Maurício, que a gente falava Maurício Mala? Conheço, lembro. Ele abriu um laboratório chamado Dermis, lembra? Aí eu fui lá, trabalhei um pouquinho com ele na Dermis. Pouquinho com ele na Dermis. Ele tinha um filtro solar parecido com uma grande Parecido multinacional. Aliás, muito Era só parecido. Era só parecido. E aí eu trabalhei um pouquinho com ele, até surgiu uma outra oportunidade que surgiu tanto para mim como para o Anderson. Olha de novo. Ah, eu me lembro. Com Dermafito. Grande Delbides Borges, o Júnior. O Júnior, exatamente. Delbides, você também vai vir aqui. Ficamos lá com o Delbides, junto com o Anderson também. Fizemos um trabalho muito bacana. São José do Rio Preto. Exatamente. Ele tá magrinho, virou atleta agora. Que maravilha. Aí eu fiquei lá 1 ano. Deu mais de 1 ano, não deu? Não, o meu deu 1 ano certinho. O Anderson ficou mais. Ah, o Anderson ficou mais, tá. Eu fiquei 1 ano certinho e aí eu fui convidado para assumir a regional da Terasquim. Eu fui para Terasquim. Para Terasquim. Fiquei um período na Terasquim, né? Tentando me adaptar ao modelo de trabalho da Terasquim, então totalmente diferente das empresas, né, que eu tinha trabalhado. Então, eu não me lembrava dessa passagem por lá. Fiquei na Terasquim. Depois da Terasquim, eu passei para o grupo EMS, 7 meses. Nossa, Giba, você 7 meses. Teve uma fase. Eu diria que isso tudo faz parte da crise. Exatamente, faz, porque você vai buscando aquele ambiente. Sim. Aquele ambiente que você não ia achar mais. E não achei. Você ficou pulando aí. Fui pulando. E como eu construí tudo isso, essas portas, elas iam abrindo para mim, né? Pô, Giba, vem para cá. Aí passei esse período, aí onde que, novamente, através da sua empresa, eu entrei na Dermage. Com a Mônica. Mônica Branco. Acho que você tem que vir aqui também, Mônica. A Mônica tá mexendo com muita coisa agora. Grande Mônica Branco, um forte abraço. Aí eu trabalhei com a Mônica Branco um período lá na Dermage. E ela te levou depois junto com ela? Não. Porque você foi trabalhar com ela depois? Foi, mas não foi ela que me levou. Ah, tá. Eu trabalhei com ela um período. Na Dermage. Que hoje é do grupo EMS, se não me engano. Não, é Eurofarma. Perdão. É da Eurofarma. Trabalhei lá um período com ela, mas a Dermage não caminhava. A gente foi até onde que dava. Aí eu comecei a procurar. Aí passei rapidamente pela Expansize, que é a Mustela, que o Mauro tá lá.
Mauro Zamora. Mauro Zamora, tá Mauro lá. Zamora, grande abraço, Mauro Tem que Zamora. trazer ele aqui também. Passei rapidamente por lá. Eu conversei com o Mauro Zamora tem uns 2, 3 dias. Ah, Ele, é? ele Ah, vem. que legal. Passei rapidamente por lá, Trabalhava junto com o Wellington. na Galderma. Eles eram da Não, o Galderma. Wellington foi o E depois ele foi pra presidente lá. da Mustela. Exatamente, mas foi depois. Grande Wellington, Foi vascaíno. pra cá também. É, grande Wellington. Ele é tratado como W. W, Eu não consigo exatamente. chamar o Wellington de W. É Ele W. é o Wellington. Exatamente. E aí foi onde que, depois dessa passagem rápida pela Expansai, essa Mustela, eu passei por um processo longo e me ingressei no Axê. Ah, Profuse. Axê era Profuse, exatamente. Esse foi um outro período muito interessante da Muito sua carreira, interessante né? que a gente pode Acho que conversar você se também. reencontrou ali, não? Então, aí eu me reencontrei. Você vê que engraçado? Me reencontrei. Saiu da crise. Saí da crise, me reencontrei, né? Isso foi em que ano, Giba? 2016. 2016. 2016. E nesse período, você teve também alguém que confiou em você, que te ajudou? Lá foi o seguinte, tinha duas gerentes de produtos, que a Karen, que eu contratei como neófita lá na época da Estífio, e ela era gerente de produto da Profuse, e a Melissa, que era gerente da Eucerin, porque lá tem a Eucerin e Profuse, né? Nessa época, a Eucerin estava com o Axê, mas eu entrei na Profuse, que era água de salsicha. A rica era a Eucerin. A Bayersdorf tinha nível só aqui, né? Exatamente. E aí a Karen, junto com a Melissa, me indicaram para o grupo gerencial. E aí os nacionais, que foi o Nicola e o Adailton na época. E aí eles me entrevistaram. E aí foi onde que eu E a ingressei. Mônica tinha que papel lá? Ela era CEO do grupo? Não, a Mônica veio depois. Ah, a Mônica não estava lá Não, ainda. a Mônica, depois que eu estava lá trabalhando no período, aí ela foi contratada como diretora da entendi. linha. Aí eles entregaram a Eucerin, investiram a grana na Profuse. Sim, Aí foi onde que a gente teve assim. Eu me lembro que no período que a Mônica assumiu o Nossa. Profuse, a linha cresceu maravilhosamente. Barbaridade. Eu conheci uma parte do mundo com essa linha. Sim, sim. Conta pra gente. Vamos lá. Aí eu ingressei no Axê, né? Nessa época a Profuse era bem pequenininha. Sim. Eu assumi 4 representantes em São Paulo, 2 representantes em Recife e uma representante em Fortaleza. Esse era meu distrito, né? Aí, graças a Deus, a Mônica chegou, a linha cresceu barbaridade. Mônica Branco. Mônica Fica Branco. registrado o nome aí. Mônica Branco. E ela já E tinha uma aí- experiência incrível de La Roche-Posay. Roche-Posay. Aí foi onde que, aí sim a empresa começou a crescer. Ela cresceu barbaridade. Aí aumentou o número de gerentes distrital, né? Aumentou o número de representantes, né? Aí ela veio com uma campanha chamada Master Team. Master Team premiava as melhores performances. E essas melhores performances viajavam para fora do país, né? A primeira foi Nova York. Essa eu perdi. Essa eu não passei nem perto. Ah, perdeu, Giba? Perdi. Eu fui, eu acho que o penúltimo colocado. Nossa. Lanterna. Ia ser rebaixada. Mas por quê, hein? O que aconteceu? Você tinha uma Porque- equipe ainda... Era essa equipe Não, que você falou? mas aí tinha um detalhe também. Eu mesmo acabei não entendendo o regulamento. Sabe? Sabe quando você... A partir daí, eu comecei a falar com meus representantes o seguinte: nós vamos trabalhar com o regulamento debaixo do braço. Uma coisa é entregar os objetivos, Que é importantíssimo. que você tem que entregar os objetivos, e outra coisa é você ter o regulamento debaixo do braço para você entender o que você tem que fazer para ficar entre as melhores performances, né? Aí o segundo ano foi Las Vegas. Perdi, mas eu fiquei em terceiro. Já melhorou bem. Para quem era lanterna, né? Falei, pô, a gente já entendeu o negócio. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. E o ano seguinte era Havaí. Havaí. Esse ano do Havaí foi onde que eu ganhei, assim, quando eu falo é a minha equipe, né? A minha equipe fez eu ganhar tudo, né?
Porque tinha, além dessa premiação de alta performance E esse viagem time está no internacional, mercado até hoje, Gil? todos eles, e alguns promovidos, alguns como os GDs, todos eles aí, nenhum saiu do ramo farmacêutico, né? E foi o nosso ano de ouro. Por que foi o nosso ano de ouro? Foi o ano que de seis da equipe, de 7, 2 foram pro Avaí, 2 representantes foram pro Avaí, 2 representantes foram para a África do Sul. Os outros que não ganharam a campanha de PDV. E nessa eu fui premiado e ganhei o Avaí. Aí eu fui pro Avaí, além da campanha de PDV, que era a grana que a gente ganhava. Eu reformava minha casa com a grana de PDV que a gente ganhava lá. Era maravilhoso. E aí depois, no ano seguinte, aí foi o Avaí, depois foi Roma, depois teve um outro ano que foi Turquia, mas a empresa não fechou, a gente não ganhou Turquia, mas aí a gente ganhou, assistiu o desfile das campeãs do Rio de Janeiro. Acho que você estava lá também. Tava lá também. E depois Turquia. Aí depois da Turquia foi onde que começou a mudar tudo, a Mônica já não estava mais, aí Entendi. acabou as ganhas. Mas assim, foram anos maravilhosos de Foi. conquistas. Agora, como que foram essas conquistas? Você preparando a sua equipe, uma equipe extremamente preparada, uma equipe comprometida, uma equipe que não media esforço para se entregar. O que você acha mais importante? É o comprometimento da equipe, com o líder, com as marcas da empresa, com os pares, com tudo isso, e a preparação também, porque senão também não funciona. Não né? funciona. Eu até, por coincidência ou não, eu fiz uma publicação recentemente colocando exatamente isso. Diretoria parceira, marketing alinhadíssimo, trade junto com a gente, comercial unido, gestores juntos e a equipe preparada. Com tudo isso, você faz uma equipe campeã. Vencedora. Existem algumas empresas que, por qualquer razão, acabam colocando essas estruturas em trincheiras diferentes. Parece que são inimigos, sabe? São inimigos. Não funciona, Eu né? falo pra você que são inimigos, sabe por quê? Depois que Mônica, de novo você aqui, Mônica Branco. Depois que a Mônica saiu, aconteceu exatamente isso que você tá falando. O pessoal se entrincheirou. Aí começou o marketing ser rival da demanda. A culpa é do lá. Cara, como é que o marketing vai ser rival da demanda? Como é que o trade não vai querer a demanda junto e vice-versa? É igual a seleção brasileira de futebol, a pessoa da defesa é inimiga do ataque. Exatamente. A gente vai brigar, aí o outro ganha, né? Aí, cara, assim, se não tiver tudo junto, quem vai ganhar, sabe quem? Você acabou de dizer, o concorrente. Aí os concorrentes só fazendo assim. Assim, legal, gente, continue assim. Exatamente isso que aconteceu com a saída da Mônica. Aí a coisa acabou. O castelo desmonta. Acabou. A gente já teve uma equipe de mais de 150 pessoas. Sabe hoje quantas pessoas estão lá? Nessa mesma linha? 30. Nossa, de 150 para 30. 30 pessoas. Que pena. Vai para algum lugar? Não, difícil. Não vai, difícil, muito difícil. Mas foram anos maravilhosos, Você lembra aqueles 20 anos que eu falei para você lá? Sim. Esses 10 anos foram espetacular. Porque aí, no Axê, eu comecei como gerente distrital, cheguei a gerente regional. Depois desse gerente regional, eu continuei como gerente regional, mas com atuação nacional. Entendi. Você era de fato, ainda não era de direito, mas era de fato. Mas era de fato, eu só não recebia como nacional. Não era de fato. Mas eu trabalhava como gerente nacional. Não era de direito, mas era de fato. Nacional, até eles acabarem com esse cargo de gerente, porque não tem mais também, não tem mais... A linha foi incorporada pela ainda linha não. regular? Ainda não, mas a sua visão inteligente aí. Será, em breve. Será uma pena, né? Uma pena. Bom, nesse tempo todo, teve algum momento onde o maior desafio de todos, se você tem esse aqui foi o meu maior desafio. O maior desafio que nós tivemos lá foi fazer... Não na história. O meu? O seu, do Giba. De lá da farmácia
Ah, tá, de lá da farmácia. Até 2026, hoje é dia 3 de Sim. junho. O maior desafio de lá da farmácia até o período que eu fiquei foi atualização. Atualização. Isso foi o maior desafio. Por Porque o quê? mundo mudou demais esse tempo, Se né? você não se tiver atualizado, se você não buscar uma atualização, você morre no meio do caminho. Você vira fóssil. Exatamente. E tem muitos amigos meus que Sim, muito começaram bem. comigo lá que já foram muito tempo. Por quê? Porque acharam que nada muda. Tudo é a mesma Mudou coisa. tudo. Nada muda. Tudo é a mesma. Propaganda é a mesma coisa. Um Não é. médico mudou, o mercado Tudo, mudou, as tudo. leis, a legislação mudaram, a Exatamente. tecnologia mudou, tudo isso. Então, assim, esse é o. Eu acredito e falo até para quem está começando aí. O maior desafio é a atualização. E além da atualização, Giba, me corrija se eu estiver enganado, comente. Quando as coisas vão mudando, você passa a enxergar o mercado de maneira diferente. Sim, Não é só falar, bom, agora eu não vou mais lidar com isso daquele jeito, agora é de outro sim. jeito. Então, as relações com as pessoas, as relações com o mercado, com o consumidor. Hoje você se relaciona com o consumidor através da tal das mídias sociais de uma maneira incrivelmente natural, rápida. Isso não Exatamente. existia até outro dia, não tinha nada disso. E eu vou além do que você está falando, Nilson. Eu sempre trabalhei na dermatologia. Sim, Né? sim, sim. Então, quando eu comecei na dermatologia, era dermomedicamentos. Sim. Era só doenças. O dermo cosmético começou em 2000. Exatamente. Aí passou a ser cosmecêuticos, né? Cosmecêuticos para dar uma maquiada, porque o médico ele não aceitava essa questão do produto sair numa mídia, não sei o quê, ou numa revistinha, ou qualquer coisa assim. Aí virou dermocosmético, né? E hoje eu posso te dizer que tá mais na mão o dermocosmético, tá mais na mão da dermoconsultora do que no médico. Não tenho dúvida disso. Entendeu? Eu não tenho dúvida. Então, assim, essa mudança ela foi radical. E o médico também entendeu isso. Sim. O médico também entendeu isso, porque antes ele era totalmente radical a isso. Então ele nem recebia alguns representantes por causa disso. Mas o mundo inteiro já era assim. Só aqui que não. Aqui que estava um pouco atrasado. Exatamente. A própria Stifel, ela morreu num determinado momento porque ela não acompanhou isso. Ela segurou ali A Galderma não. A Galderma ela foi e está até hoje aí e é uma das líderes do mercado. Sim, agora são procedimentos, equipamentos, as coisas mudaram. Então, essa mudança, inclusive essa que eu não sei ainda, que eu vou me aprofundar, que você disse agora dessa empresa que você tem, Skinner. A Skinner é o grande negócio de hoje. Sim. É o grande negócio de hoje. Se você pegar uma empresa, né, ou que está ali junto com as dermoconsultoras, treinar dermoconsultoras, eu não tenho dúvida que chega um paciente e já sai com o produto na hora. A Skinner é uma ferramenta de inteligência artificial que pode ser utilizada por uma dermoconsultora no ponto de venda para determinados consumidores que precisam de uma abordagem mais técnica ou diferente. Mas é uma ferramenta que funciona também sozinha nas mídias sociais. Você pode, através de um influencer ou de uma recomendação qualquer, chegar na mão. É ampla, né? Ela é muito ampla. Ela analisa a pele, recomenda o produto, é uma máquina de vender. Máquina de vender. Obviamente que não é uma venda assim, empurrada. Ela tem uma construção com uma lógica. Para quem não conhece Skinner, procure conhecer. Muito bom. Então, isso mudou demais, né? Então, assim, até pouco tempo atrás, a gente analisava o potencial através das auditorias para ver inscrição, tudo aquilo que a gente já sabe. Vocês podem falar aqui, mas auditorias, né? Hoje já não dá mais para você medir pela auditoria, porque não tem praticamente a prescrição de dermocosmético, ela diminuiu em 70%. Que horror. O máximo que acontece hoje é o sachê, é a amostra, e não de um laboratório, são de vários laboratórios. Usa o que você gostar, você compra. Pronto. E corre o risco de você usar, gostei, vou lá comprar e a dermo mudar. E trocar. É uma mudança radical. Radical, é isso. Giba, se você tivesse que te falar, agora eu queria te perguntar uma coisa. O mais importante, o nosso tempo está apertado
Então, eu ia te fazer mais algumas perguntas, tal, para a gente continuar no nosso bate-bola. Talvez a gente faça mais uma gravação, mais um programa. Ok, estou à Porque eu acho que a gente disposição. tem conteúdo para fazer mais um. Porque eu queria aproveitar o nosso tempo para te dizer, perguntar, para você falar o seguinte: e hoje? Hoje você aposentou, você está com um negócio seu, você está com business, você acha que você ainda pode contribuir com alguma empresa do mercado farmacêutico, mercado de equipamentos médicos ou de dermocosméticos? O que você pensa? Qual que é a sua proposta? Boa pergunta, porque de repente alguém vai assistir a gente aqui, isso vai ser ótimo para mim. É, Aposentar, eu aposentei, né? 35 anos de indústria farmacêutica, mais 7 de farmácia, entendi. então eu aposentei, né? Aposentei. Na indústria farmacêutica, eu fui desligado o ano passado, na metade do ano passado, né? Foi onde que acabou com o meu cargo, fui desligado. Estou contribuindo? Estou. Estou contribuindo. Essa é uma contribuição Ah, que eu incrível. estou Aliás, muito fazendo, obrigado, Gil. né? Eu faço live para as pessoas que me convidam, né? Exemplo, a Liege. Liege, se você ver isso aqui, vai ser bom para você também. A Liege, ela tem o Receitas de Propagandistas. Então, ela tem alunos neófitos para ingressar na indústria farmacêutica. Eu contribuo com ela quando ela me chama lá para fazer as lives, né? E assim, e o que vem de perguntas é um negócio maravilhoso, né? E eu contribuo com o meu cafezinho com giba. Toda semana eu publico no Instagram, no Facebook e no LinkedIn algumas informações importantes para quem está trabalhando, para quem quer ser promovido, para quem está buscando a promoção e para quem quer ingressar na indústria farmacêutica. Cafezinho com giba. Cafezinho com giba. Eu dou essas dicas lá. Maravilha, maravilha. Mas você ainda procura outra coisa ou você acha que não? Você vai ficar aposentado? Por exemplo, se uma empresa falar, Giba, eu precisei de uma consultoria, queria que você colaborasse com a gente, você avalia Estou à disposição para pensar. conversar. Eu não fechei porta nenhuma, pelo contrário, as portas continuam abertas, Legal, né? legal. Mas agora a gente tem depois de tanto tempo, né, Nilson? A gente tem o direito agora de escolher, né? Sim, 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 obviamente, obviamente. Tem que ver se tem sentido. Isso, Você demonstrou no nosso bate-papo que o ambiente, a clareza, né, isso. das pessoas que comandam o negócio é fundamental para a saúde da operação. Então, acho que tem que avaliar esse aspecto, né? Se você entra num ambiente que já é conflituoso, já começa errado, né? É difícil. Exatamente. Tem que resolver essa parte É. primeiro, para depois poder seguir. E esse cafezinho com giba, a imagem ela continua para as pessoas verem que eu estou, né, atuando. E dentro dessa questão da contribuição, esse cafezinho com giba, dois colegas, né, que estão trabalhando como representantes, eles irão participar de um processo de seleção para uma futura promoção. Eles me procuraram para uma consultoria, para um bate-papo, para abrir a mente, de repente alguma coisa que está fechado no entendimento, né, que eu vejo ali deles, para eles se saírem bem, né? Se forem promovidos, quero meu cafezinho. Muito bom, Giba. Ô, Giba, muito obrigado por ter vindo, agradeço. aceitado o convite, poder bater esse papo aqui com a Supportcast, os caminhos dos líderes. Adorei. Eu queria, mais uma vez, agradecer os patrocinadores, a Support Pharma e Skinner, que realmente é uma tecnologia do futuro aí que veio para arrebentar a boca do balão e contribuir com o mercado, viu, Giba? Perfeito. Ela é uma ferramenta que veio para contribuir. Tenho certeza Então, disso. eu, mais uma vez, quero agradecer aí a audiência de quem assistir, o like, compartilha, manda para o amigo. E essas pessoas que a gente sentou durante o bate-papo vão vir aqui, hein, para bater um papo com a gente. Vamos ver. E são pessoas que vão contribuir bastante. Muito obrigado, então, e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.